voltamos para um segundo bloco de Alesp em Pauta. Hoje a gente está falando a respeito de autismo, de musicoterapia, como a musicoterapia pode influenciar no processo de aprendizagem também e comportamental de pessoas que têm o TEA. Eu estou recebendo duas especialistas aqui no assunto, uma delas inclusive é musicoterapeuta e tem um filho autista. Isso. Melhor pessoa para falar disso não tem, né? Sabe o que eu queria te perguntar? Aproveitando o ensejo de que você é mãe de um autista e trabalha com isso, os pais, os amigos, os familiares podem participar de uma sessão de musicoterapia? Isso é importante na relação da criança com as pessoas, no geral? Depende do objetivo, né? O objetivo que vai ser em relação à demanda da sessão. Então, por exemplo, se o objetivo for essa interação com os pares, que a gente fala, interação com os pais, interação com outros amigos, com crianças típicas ou atípicas, então sim, é muito importante que tenha, mas depende do objetivo. Às vezes os pais ou familiares presentes dentro de sessão acabam atrapalhando um pouco a interação da criança. Por exemplo, se eu quero trabalhar questões mais de atenção, de concentração, se o meu filho estiver perto de mim, ele vai ter um comportamento diferente com a terapeuta porque eu vou estar presente. Então, dependendo do objetivo traçado pelo musicoterapeuta, seria muito benéfico que tenha essa participação. E esse tipo de terapia ainda é muito caro? Como é que está o acesso disso? Eu pergunto para a gente fazer um paralelo entre aquelas famílias que têm mais acesso, que têm mais condições e aquelas que não têm. O que você me diria a respeito disso? Sim, são terapias caríssimas, que uma família, um pai trabalhador que ganha um salário mínimo, uma mãe que ganha um salário mínimo, não consegue não pagar o tratamento. Não está disponível ainda no SUS, por exemplo? Tem profissionais que trabalham já com essa abordagem, ABA, que trabalham no SUS, mas é uma fila, né, de espera. Então tem filas extensas, até no convênio. Os pais que passam pelo convênio também reclamam da demora e às vezes das faltas dos profissionais, né? Porque às vezes são profissionais que muitas vezes atendem, não são qualificados, não são formados, então isso infelizmente acontece muito. Na sua visão como mãe, como musicoterapeuta, Silvana, qual que é a importância de a gente falar a respeito desse assunto, de abordar essas questões financeiras mesmo, de acesso, né, para essas famílias que não têm, de repente, essa facilidade? E mais, qual a importância de existirem políticas públicas voltadas para esse tema, na sua opinião? Eu acho que é um assunto importantíssimo para ser tratado, porque, até como a Elaine falou, né, para quem depende do SUS espera, tem uma fila, para quem tem convênio também tem fila. No meu caso, eu tive que entrar com uma ação contra o convênio para conseguir o tratamento do meu filho, para conseguir a TEA escolar para ele. Então, é sempre muito difícil. Então, como a porcentagem de crianças com autismo só tem crescido, esse mercado tem ficado muito difícil. Então, recentemente a gente teve aí plano de saúde que cancelaram contratos de crianças com autismo porque não queriam gastar o dinheiro para esse tratamento. Então, é um assunto bem delicado e bem exaustivo para os pais também, terem que lidar sempre lutando contra o convênio para conseguir as terapias necessárias. Existem hoje políticas públicas voltadas para esse assunto, né? Mas muitas das vezes as famílias realmente precisam de um atestado judicial? Sim, na maioria das vezes elas precisam, tanto para conseguir as terapias específicas, porque geralmente o médico lauda a criança com fono, com psicóloga, com terapia ocupacional, às vezes fisioterapia, outras especialidades. E às vezes a saúde pública não tem todos esses profissionais, ou os convênios também não têm todos esses profissionais. Então, nesse caso, eles precisam entrar com uma ação judicial para conseguir acesso a esses profissionais. E aí pode ter sucesso ou pode não ter sucesso, né? Sim. Quais outras terapias são indicadas? Porque trata-se de um tratamento multidisciplinar, a musicoterapia é apenas uma terapia, parte. Uma parte. O que você pode me dizer a respeito nesse sentido? Do que um autista precisa para se desenvolver bem na sua visão? Ele precisa desenvolver todas as habilidades que serão usadas no meio da sociedade, né? Então, precisa de uma equipe multi para isso. Aí vai depender da dificuldade da criança. Então, atualmente trabalho numa clínica multidisciplinar, então tem diversas especialidades. Psicologia, fono,
terapia ocupacional, psicopedagogia, musicoterapia, fisioterapia, nutrição, que hoje em dia também é usada. Nutrição também? Também, porque as crianças chegam com muita seletividade alimentar e às vezes essa seletividade pode estar atrelada a uma questão sensorial, que aí a terapeuta ocupacional vai contribuir, ou uma questão comportamental, que aí entra os profissionais da área do comportamento junto com a Nutri, para poder ajudar essa criança. Então, na maior parte das vezes, a criança precisa de uma equipe multi para poder ajudar. E se ela não tem, é possível que ela estagne no seu desenvolvimento? Com certeza. Gente, eu estou aqui aprendendo com vocês. Como mãe, como profissionais, eu queria saber se tem alguma questão em relação ao autismo e em relação à musicoterapia que precisa muito ser abordada e que, porventura, eu ainda não abordei. O que você me diria? Tem algum ponto muito específico que a gente ainda não tocou e que é muito importante? Um ponto específico? Olha, eu não sei dizer, né? Eu acho que a Silvana responderia melhor essa pergunta, mas eu acho que o que vale hoje, acho que a sociedade tem aprendido mais sobre musicoterapia, né? Porque as pessoas olhavam e achavam que era só uma aula de música, e não é uma aula de música, as crianças não vão lá para aprender a tocar instrumento. Apesar de que a Silvana, como uma boa musicoterapeuta, tem crianças que gostam tanto da sessão que acaba sendo uma consequência, e elas aprendem a tocar também. Então a musicoterapia vai muito além disso, né? Todas as habilidades que envolvem a parte cognitiva do cérebro, nós trabalhamos através da musicoterapia. Então, mas e com relação à parte comportamental? Algo sobre o autismo que precisa muito ser dito aqui, colocado em pauta, que porventura ainda não tocamos nesse assunto? Eu acredito que é a intervenção, né? Por favor, então. Porque para falar melhor do que falar de autismo é falar da intervenção. E hoje pouco se fala da análise do comportamento aplicada, que é a área que nós trabalhamos, é a abordagem que nós seguimos. Então, é o que funciona hoje para a criança autista. É o que vai trazer um equilíbrio das habilidades, vai introduzir novos repertórios, vai ajudar o cognitivo dessa criança no tempo dela, porque não é um tratamento aversivo, não é uma abordagem que robotiza, ao contrário de muitas pessoas, né? Muitas pessoas falam que a aba robotiza a criança, que é um adestramento. E isso só acontece quando a pessoa que está aplicando não sabe aplicar. Isso só acontece quando a pessoa não sabe o que ela está fazendo. Mas quando é aplicada por um profissional que estudou a ciência, que está atualizado, ele vai contribuir para que essa criança seja incluída na sociedade de uma maneira eficaz. Então, hoje, eu acho que precisa falar mais do tratamento do autismo, porque nós falamos muito sobre o que é autismo, e isso os pais, a sociedade sabe como é, né? O número tem aumentado, os números têm aumentado, têm crescido, as crianças hoje em dia têm muitas comorbidades, então nós vemos crianças pequenininhas hoje já serem diagnosticadas com autismo, mas melhor do que isso é entender o tratamento, né? A intervenção, que faz a diferença nas escolas, dentro da sala de aula, que eu costumo dizer que é a mini sociedade da criança, é ali que ela vai colocar para fora todo esse repertório, é ali que ela vai ser colocada em situações de desconfortos e ela vai conseguir utilizar dessa abordagem que tanto ajuda para um aumento do repertório comportamental. ABA, se você puder nos traduzir. É a análise do comportamento aplicada. É uma abordagem comportamental. Que é com o que você trabalha. Isso, é uma vertente da psicologia. Né? Uma vertente da psicologia. Isso. Skinner, um psicólogo que trabalhou com a parte comportamental, ele era um analista do comportamento também, então ele trouxe esse estudo, é uma ciência que estuda o desenvolvimento comportamental. Então, nós pegamos a criança, entendemos qual é o repertório comportamental dessa criança, procuramos estudar o que falta, o que precisa ser retirado, que foi o que eu falei dos déficits, dos excessos e da falta dessas habilidades. Então, nós montamos um programa específico e vamos passo a passo convencendo o cérebro dessa criança a se desenvolver. E esse programa que você cita é aquele tratamento multidisciplinar? Ou não necessariamente? Não necessariamente. Envolve toda a equipe multi, porque todos precisam entender um pouco de ABA, porque às vezes a criança não vai responder aquele estímulo, não porque ela... Deixa eu pegar uma área específica. Na área de comunicação, uma fono, por exemplo. Quando ela vai tentar trabalhar as habilidades de comunicação dessa criança, às vezes ela não responde àquele estímulo, não porque ela não quer falar ou porque ela não sabe falar. Talvez ela foi reforçada, porque como ela tinha dificuldade na linguagem compreensiva dela para entender aquele comando, então ela não se expressava. E ao longo da vida dela, a criança, sei lá, falava assim, aí a mãe já, ela quer água. Não sei o que. A mãe deduz, né, o que a criança ela está quer. com fome, então é isso. Então a criança pega a mão da mãe e leva para aquilo que ela quer e ela não se comunica. Então ela usa outras coisas para se comunicar. E a abordagem ABA, ela ajuda a enxergar
quais reforçamentos fizeram mal para essa criança. Nós vamos trabalhar em cima desses reforçamentos, retirar esses excessos que nós chamamos de barreiras comportamentais, porque existem duas formas da criança não aprender o que ela precisa. É através do cognitivo, que é quando, né, existe o autismo, o atraso intelectual e o cérebro dela demora para aprender aquela habilidade, ou pelos excessos de barreiras comportamentais. E aí nós vamos trabalhando, retirando, e os outros profissionais, que entra a equipe multi, começa a trabalhar todas as áreas que essa criança precisa. É um trabalhão, né? É um trabalho contínuo, eu imagino. Sim, ao longo e que da vida. envolve, inclusive, todos os familiares, as pessoas que estão tudo que em está ao volta. redor da criança. Porque tudo isso pode impactar no desenvolvimento dela. Total, como ela foi reforçada na escola, o ambiente, todos os fatores ambientais contam muito nessa hora. Muito bem. E sobre a musicoterapia? O que tem de muito importante e peculiar que, porventura, eu ainda não coloquei aqui em pauta? O que você me diria? A musicoterapia está em fase de regulamentação no Brasil. A gente passou por esse processo agora, foi sancionada a lei de regulamentação. Ela está em processo de implementação, né? Então, construção de secretaria, essas coisas. Então, a gente ainda está lutando para que seja regulamentada, para que a gente seja visto como um profissional qualificado, um profissional sério, um profissional que tem estudos embasados, porque às vezes os convênios atrapalham essa intervenção, não querem dar para a criança, porque ainda não há essa regulamentação. Às vezes o musicoterapeuta precisa de um CRP, de um psicólogo, para poder passar essa terapia para o convênio, porque o convênio não aceita o musicoterapeuta. Então, a gente ainda está nessa luta aqui no Brasil da regulamentação da musicoterapia. Apesar de não ser regulamentada ainda, existem estudos, aí você pode me dizer, como profissional que trabalha com isso, existem estudos que comprovam a eficácia da musicoterapia no processo de aprendizagem dos autistas, por exemplo? Sim, há muitos estudos que comprovam, sendo eles externos, né? Nos Estados Unidos tem muitos estudos. Aqui no Brasil a gente tem grandes nomes também, como o Gustavo Gatino, que é um pioneiro assim, em relação à musicoterapia e ao autismo. A gente tem a Eliamar Fleury, Kelly Dias, vários profissionais muito sérios que trazem pesquisas bem concretas sobre o quanto a musicoterapia é benéfica, né? E como ela pode já ser considerada uma prática baseada em evidências, portanto, de dados que a gente tem de melhoras com a intervenção. E para além dos dados, para além das pesquisas, você pode acompanhar isso fisicamente todos os dias ali no atendimento dos seus pacientes, das suas crianças e até mesmo do seu filho, né? Com certeza, na vivência a gente vê muita coisa, inclusive pacientes que não falavam, passavam por fono, psicologia, por todas as áreas e não tinham ainda desenvolvido a fala, e na musicoterapia desenvolveu. A gente está chegando aos nossos minutos finais do programa. Eu queria deixar o espaço aberto também para vocês convidarem as pessoas que estão nos assistindo a conhecerem o trabalho de vocês, tanto na parte comportamental quanto na parte da musicoterapia. Por favor, fiquem à vontade. Pode ser com você o início, Elaine. Bom, eu sou pedagoga e para a área da educação ainda falta que os professores se interessem mais por esse tipo de intervenção que vão ajudar demais na sala de aula. Eu tenho uma página que se chama ABC do ABA e um grupo onde eu dou aula só para pedagogos, para que eles aprendam essas práticas, né, da análise do comportamento e possam aplicar na sala de aula. E esse grupo é totalmente gratuito, é um grupo de estudos, então uma vez por mês eu dou uma aula e quem quiser, quem tiver interesse, pode entrar na página, me procurar, que eu estou muito à disposição para poder ajudar os professores. Pode ser muito útil, inclusive, para os pais que estão nos assistindo agora. Sim, né? Totalmente. Silvana, a palavra é sua. Eu acho muito importante, né, as pessoas terem ciência da musicoterapia. A musicoterapia ela não é só voltada ao autismo, ela pode atingir várias áreas, várias pessoas, empresas, idosos, a intervenção para cada setor, a escalas de avaliação para cada intervenção. Então, é uma área muito grande que tem se expandido muito, é uma ciência muito eficaz. Então, eu convido todo mundo a estudar um pouco, ler um pouco mais, assim como muitas pessoas estão se interessando pelo autismo, porque ele tem crescido muito, né? Às vezes você não teve um contato com o autismo, mas você teve um sobrinho que é autista, seu filho nasceu autista, então você vai ter esse contato, é inevitável.
Então, assim como muitas pessoas estão buscando conhecimento sobre autismo, é muito importante buscarem conhecimento sobre essas intervenções, como a musicoterapia. Foi uma aula para mim. Muito obrigada pela participação de vocês. Sejam sempre muito bem-vindas. E eu espero que tenha sido também uma aula para você que nos acompanhou até aqui, tá bom? A gente fica por aqui. O Alesp em Pauta tá acabando, mas eu te espero numa próxima oportunidade. Tchau, tchau.